dia! Tudo bem? A nossa aula de hoje, primeiro nós vamos começar com o livro de História, onde nós vamos abrir na página 44. O assunto é sobre a família. Nessa aula nós vamos ver a formação da família. O quanto é importante as pessoas da sua família, o sobrenome, o nome do papai, o nome da mamãe, não é? Por que o seu nome, ele vai ter vários sobrenomes de acordo com a parte do papai e a parte da mamãe, juntam-se e formam o seu sobrenome, não é? Os meus parentes, na página 45, nós vamos falar sobre os meus parentes, porque do núcleo familiar surgem os parentes. Vamos falar também sobre o quanto é importante os ensinamentos do vovô, da vovó. E se vocês tiverem uma oportunidade, sentem-se com o vovô, com a vovó, vão ouvir o que eles têm para falar sobre as coisas do tempo deles, sobre as brincadeiras, o quanto isso vai enriquecer na vida de vocês e o quanto é diferente para hoje. Hoje as brincadeiras são outras, jogos tecnológicos, as crianças já não brincam tanto quanto naquele tempo. E que se a gente parar para ver, aquele tempo era até mais divertido. Crianças brincavam na rua sem perigo, brincavam com várias coisas engraçadas que hoje não brincam. Isso, histórias do vovô e da vovó. E as crianças, elas moram com pessoas que não são diretamente seus parentes, mas que também os amam e respeitam. Muitas crianças têm várias formas de viver em família, entre família. Nem sempre vai ser só com o papai e com a mamãe, mas o importante é que elas se sintam amadas, viu? Aqui é a página de História, página 44 e 45. O exercício na página 46, quantas pessoas moram na sua família? Então, são questões pessoais que apenas você e sua família poderão responder, viu? Página 47, também nós temos um exercício. E esse exercício finaliza na página 48, apenas com questões pessoais. A mãe do meu pai é minha avó, o filho da minha tia é meu primo, o filho da minha irmã é meu sobrinho, o filho da minha filha é meu neto. Então, são questões do livro de História. Vamos para a tarefinha de matemática, que é a tarefa na folha, que a tia entregou na semana passada, viu? Essa tarefinha nós vamos revisar algumas continhas de adição e vamos fazer também algumas continhas de subtração, viu? Essas continhas agora na folha de matemática. Para tirarmos a prova da conta de menos, na tarefinha de vocês observam que foram 3 tracinhos. Então, como nós vamos tirar a prova da continha de menos? Primeiro, nós vamos resolver, não é? Nós temos 246 menos 215. Na tarefinha de vocês, observem que ficaram 3 tracinhos, não é verdade? Aqui nós temos, só para relembrar, o minuendo, o subtraindo e a resposta da continha é o resto ou diferença. Começamos a responder sempre do lado das unidades, né? Unidades, depois dezenas, depois centenas. Então, o que a gente vai fazer? 6 menos 5, 1, 4 menos 1, 3 e 2 menos 2, 0. A prova da continha de menos, gente, nós vamos fazer uma conta de mais. Isso, menos, o contrário é mais. Aí, o que acontece? Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Nós vamos colocar o sinal de mais embaixo, né? E vamos somar o subtraindo mais o resto.
5 mais 1, 6. 1 mais 3, 4. E 2 mais 0, 2. Observem que esse resultado de 246 deu igual ao minuendo, que também é 246. Se algum número daqui ficar diferente, vocês observem que a continha de vocês podem ter dado errado. Então, por isso que nós tiramos a prova para saber se a nossa continha realmente ficou certa. 246 menos 215 é igual a 31. Nós vamos também para o livro de ciências, nas páginas 62 até a página 64, onde nós vamos falar do reino vegetal. Os vegetais, eles também são seres vivos. Eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Os vegetais também são seres vivos, né, como eu falei. E no Brasil, existem vários tipos de vegetais diferentes. Vegetais que servem para alimentação, quanto para enfeitar as nossas casas, viu? Que são plantas ornamentais. Vamos falar sobre plantas terrestres, que são aquelas plantas que as raízes, elas fixam na terra, viu? São as plantas que ficam na terra. Vamos falar sobre plantas aquáticas, que são aquelas plantas que já ficam mais na água. E vamos falar sobre plantas aéreas. Também existem plantas aéreas, viu? Que são as que vivem presas nos galhos de outros vegetais, sobre paredes, telhados ou rochas. Por exemplo, a bromélia, a orquídea. Essas plantas aéreas, gente, eu costumo até chamar ela de plantas parasitas. Por quê? Porque elas são plantas que ela necessita de outro ser para ela poder existir. Elas costumam ficar presas em paredes de muro, em troncos de árvores, viu? E após essa página 64, nós vamos para a página 65, onde nós temos o exercício. Então, encontre no diagrama as condições em que uma planta necessita para crescer. Ela vai precisar de quê? Ela vai precisar de água, de terra, de ar, de luz. E essas palavrinhas que vocês vão encontrar no caça-palavras, elas vão servir para completar o exercício também da primeira questão, viu? Complete a frase abaixo com as palavras que você encontrou. Para germinar, a planta precisa de terra fértil. A palavra terra foi encontrada lá no caça-palavras. Água, luz, calor do sol e ar. São palavrinhas que vocês vão completar vindo do caça-palavras. Então, responda abaixo de acordo com o ambiente habitado pelo vegetal. Vegetais aquáticos, o que são? São vegetais que se desenvolvem na água. Vegetais terrestres, o que são? São vegetais que se desenvolvem na terra. Vegetais aéreos são vegetais que vivem presos nos galhos de outros vegetais, sobre paredes, telhados ou rochas. A página 66, peça ajuda a um adulto e escreva exemplo de plantas pedidos abaixo. Plantas que vivem sobre o solo. Aí você vai pedir para a mamãe, nós temos a mangueira, temos a roseira e várias plantas que vocês podem, com a ajuda de casa, estarem respondendo. Plantas que vivem na água. Aí nós temos a bromélia e outras plantas que vocês poderão pesquisar para responder a letra B. Plantas que vivem fixas em outros vegetais, não é? Aí vocês vão procurar plantas que ficam presas sobre outros vegetais, podem pesquisar e escrevam. Só desculpando aqui, a tia falou em bromélia, mas a bromélia ela faz parte das plantas aéreas.
E aqui, a quarta questão da página 66. Júlia retirou uma planta do solo com a raiz e colocou-a em um pote com água. Ela sempre cuidava de sua plantinha, trocava a água todos os dias, mas mesmo assim a planta morreu. Será o que aconteceu? Por que isso aconteceu? Porque, gente, o vegetal vivia sobre o solo e não dentro da água. Foi por isso que a plantinha dela morreu, viu? E o que você diria para a Júlia para que isso não aconteça novamente? Você vai refletir sobre o que aconteceu e conversar com a mamãe. O que poderia acontecer? Você teria que tentar colocar a plantinha em uma terra fértil, onde ela fosse achar parecida com o lugar de onde ela veio e ela pudesse sobreviver, tá? A quinta questão. Numere as espécies de vegetais de acordo com o ambiente onde são encontradas. Número 1, terrestre. 2, aquático. 3, aéreo. Aí nós temos o coqueiro. O coqueiro é uma planta terrestre. Se o coqueiro é uma planta terrestre, nós vamos colocar o número 1. A orquídea. A orquídea, ela é aéreo. Se ela é aéreo, nós vamos colocar o número 3. A Vitória Régia. A Vitória Régia é uma planta aquática, não é? Então, nós vamos colocar o número 2. E aí, vocês poderão ler com calma e refletir sobre o reino vegetal. Tchau!